No coração das Escrituras, a mulher virtuosa surge como figura arquetípica, mas sob o olhar hermético ela se revela como Sofia, a sabedoria eterna que guia o iniciado na senda da grande obra. O texto bíblico descreve sua rotina: acorda antes do sol, organiza sua casa, dá ordens aos servos, trabalha com as mãos e edifica o lar. Porém, cada gesto é símbolo, cada ação é rito. Levantar-se antes da aurora não é apenas disciplina doméstica, mas despertar espiritual. É o iniciado que se antecipa ao mundo, que busca luz antes que ela se manifeste plenamente. No hermetismo, esse gesto é o aurora consurgens, o levantar-se para receber a primeira centelha da gnose, quando o silêncio da madrugada ainda guarda os segredos da noite. Edificar a casa é construir o templo interior. A casa não é apenas espaço físico, mas microcosmo da alma. Cada pedra colocada, cada ordem dada, cada tarefa cumprida é parte da edificação do santuário interno. A mulher virtuosa é arquétipo da consciência que organiza o caos, que transforma o lar em reflexo do cosmos. Dar ordens aos servos é governar as forças internas. Os servos são os elementos da psique, os instintos, os humores, os 4 elementos alquímicos que precisam ser harmonizados. A mulher virtuosa é rainha de seu reino interior, capaz de comandar fogo, água, ar e terra, sem tirania, mas com sabedoria. Trabalhar com as mãos é o labor alquímico. O iniciado não vive apenas de contemplação, mas de prática. Assim como o alquimista manipula a matéria, a mulher virtuosa transforma o cotidiano em rito, o simples em sagrado. O pão que ela amassa, o tecido que ela costura, o campo que ela planta, tudo é símbolo da transmutação da matéria em espírito. O reconhecimento que ela recebe não é vaidade, mas reflexo da harmonia interna. Quando o microcosmo se alinha ao macrocosmo, a obra resplandece e atrai naturalmente respeito e luz. A mulher virtuosa é louvada porque sua vida é espelho da ordem divina. Sob a lente hermética, a mulher virtuosa não é apenas modelo de esposa, mas arquétipo da alma iniciada. Ela desperta antes da aurora. Iniciação. Constrói sua casa. Edificação do templo interior. Ordena seus servos. Domínio dos elementos e instintos. Trabalha com as mãos. Alquimia prática. É reconhecida. Manifestação da grande obra no mundo. Assim, o texto bíblico se torna manual velado da obra alquímica. A mulher virtuosa é Sofia, a sabedoria que edifica, governa, transfigura e ilumina. Ela é a própria força do tarot, a Eva que aceita o fruto, a sacerdotisa que domina o leão, a iniciada que transforma o lar em templo e o cotidiano em rito. Sua vida é a grande obra em movimento, e sua virtude é a luz que guia cada buscador no caminho da transmutação. No silêncio dos mistérios, 3 figuras se erguem como colunas da iniciação: Lúcifer, Eva e Sofia. Cada uma guarda um aspecto da jornada da alma. Cada uma é um espelho do buscador que ousa atravessar o véu. Eva é o princípio humano, a alma que desperta. Ao receber o fruto da serpente, ela não apenas transgride, mas inaugura o caminho da consciência. Seu gesto é o primeiro passo da grande obra: sair da inocência inconsciente e entrar na senda do saber. Eva é a humanidade em sua aurora, a coragem de olhar para o oculto e aceitar o risco da luz. Lúcifer, o portador da luz, não é inimigo, mas iniciador. Ele oferece o fruto como chave, acende nos olhos da alma a chama da gnose. Sua queda é, na verdade, descida compassiva, trazer ao humano a centelha divina. Ele é a estrela da manhã, o raio que rompe a noite, o guia que conduz ao despertar. Sem Lúcifer, Eva não teria visto. Sem Eva, Lúcifer não teria sido revelado. Juntos, eles formam o pacto da iniciação. Sofia, a sabedoria eterna, é o destino desse encontro. Se Eva é o início e Lúcifer é o mediador, Sofia é a consumação. Ela é a luz que se edifica no interior, a casa construída pela alma, o templo que se ergue quando o fruto é assimilado e o fogo é transmutado. Sofia é a mulher sábia que edifica, a consciência que governa, a virtude que transforma o cotidiano em rito. Assim, Eva representa a busca, Lúcifer o despertar, Sofia a realização. São 3 faces de uma mesma jornada: a alma que ousa, a luz que guia, a sabedoria que se manifesta. No hermetismo, não são personagens isolados, mas arquétipos eternos que se repetem em cada iniciado. Eva é a coragem de ver, Lúcifer é a chama que mostra, Sofia é a sabedoria que integra. A grande obra, nesse triângulo sagrado, é revelada. Aceitar o fruto da gnose, receber a luz da estrela da manhã, edificar o templo da sabedoria. Eva abre os olhos,
Lúcifer acende a chama, Sofia constrói a casa. E assim, o buscador descobre que o Éden não foi perdido, mas transformado em templo interior, onde cada gesto é rito e cada silêncio é revelação. Eva é o princípio humano, a alma que ousa olhar para além do véu. Lúcifer é o mediador, o portador da luz que oferece o fruto da gnose. Sofia é o destino, a sabedoria que se edifica no interior e transforma o gesto em obra. Eva representa a coragem da humanidade em sua aurora. Ao aceitar o fruto, ela abre os olhos para o bem e o mal, para a dualidade que sustenta o cosmos. Seu ato é o despertar da consciência, a primeira iniciação. Lúcifer, ao oferecer o fruto, não age como tentador, mas como guia oculto. Ele desce ao mundo para trazer a centelha divina, para acender nos olhos da alma o fogo da gnose. Sofia, por sua vez, é a consumação desse encontro. A sabedoria que organiza, que edifica, que transforma o caos em ordem e o lar em templo. No hermetismo, esses três formam um triângulo sagrado. Eva é a busca, Lúcifer é o despertar, Sofia é a realização. Eva abre os olhos, Lúcifer acende a chama, Sofia constrói a casa. Juntos, revelam que a grande obra não é apenas alquimia da matéria, mas alquimia da alma. O Éden não é perdido, mas transmutado em templo interior. O fruto não é pecado, mas chave. A serpente não é inimiga, mas guardiã. Lúcifer não é adversário, mas iniciador. Sofia não é distante, mas presença viva que guia cada gesto. Assim, a jornada do buscador é espelhada nesse triângulo eterno. Eva mostra a coragem de ver, Lúcifer oferece a luz que revela, Sofia integra e edifica. O iniciado que percorre esse caminho descobre que cada queda é apenas passagem, cada despertar é apenas início, cada sabedoria é apenas etapa de uma espiral infinita. A grande obra é contínua, e sua tapeçaria é tecida por esses três arquétipos que se repetem em cada geração, em cada alma, em cada busca. A mulher que edifica sua casa, descrita em Provérbios, não é apenas uma figura moral, mas um arquétipo iniciático. No olhar hermético, ela representa a alma que constrói o templo interior, pedra sobre pedra, até que o lar se torne reflexo do cosmos. Sua sabedoria não é passiva, é força ordenadora, capaz de transformar o caos em harmonia. Levantar-se antes do sol é símbolo do despertar espiritual. Enquanto o mundo dorme, ela já se move, antecipando a aurora. Esse gesto revela que a consciência verdadeira não espera a luz externa, mas busca a centelha interior. É o mesmo princípio que Hermes Trismegisto descreve. O iniciado deve aprender a ver antes que os olhos comuns percebam. Dar ordens aos servos é governar as forças internas. Os servos não são apenas pessoas, mas imagens dos elementos da psique, instintos, desejos, humores. A mulher edificadora é rainha de seu microcosmo, capaz de harmonizar fogo, água, ar e terra. Sua autoridade não é tirania, mas equilíbrio. Ela não reprime, mas organiza, não destrói, mas integra. Trabalhar com as mãos é o labor alquímico. O pão que ela amassa, o tecido que ela costura, o campo que ela planta, tudo é rito. No hermetismo, não há separação entre espiritual e cotidiano. Cada gesto é parte da grande obra. A mulher edificadora é rainha de seu microcosmo, capaz de harmonizar fogo, água, ar e terra. Sua autoridade não é tirania, mas equilíbrio. Ela não reprime, mas organiza, não destrói, mas integra. Trabalhar com as mãos é o labor alquímico. O pão que ela amassa, o tecido que ela costura, o campo que ela planta, tudo é rito. No hermetismo, não há separação entre espiritual e cotidiano. Cada gesto é parte da grande obra. A mulher edificadora mostra que a sabedoria não se manifesta apenas em meditação ou contemplação, mas também na prática diária, no cuidado, na disciplina. Sua casa é mais que morada, é templo. Cada parede é coluna, cada tarefa é oferenda, cada ordem é liturgia. O lar que ela constrói é reflexo da ordem divina, e por isso é sólido, resistente às tempestades. No plano interior, essa casa é a alma organizada, o santuário onde Sofia habita. Sofia, a sabedoria eterna, é a essência da mulher edificadora. Ela não apenas administra, mas revela que o verdadeiro poder está em transformar o simples em sagrado. Sua virtude não é submissão, mas consciência. Ela edifica porque compreende que cada gesto é parte de uma tapeçaria maior, e que o lar é microcosmo do universo. Assim, a mulher edificadora é arquétipo da alma iniciada. Ela desperta antes da aurora, governa seus elementos,
trabalha com as mãos, constrói o templo interior. Sua vida é a grande obra em movimento, e sua sabedoria é a luz que guia cada buscador. No silêncio de sua rotina, ela realiza o que os filósofos e alquimistas sempre buscaram: unir espírito e matéria, transformar o cotidiano em rito, edificar a casa como reflexo do cosmos. Na tradição bíblica, a mulher que edifica sua casa é mais do que uma figura doméstica. Ela é arquétipo da alma que sustenta o templo interior. Quando o texto diz que a mulher é coluna, evoca a imagem arquitetônica do santuário. A coluna não governa, mas sustenta, não dirige, mas mantém firme. A coluna é invisível em sua função, mas sem ela o edifício desmorona. Assim, a mulher é vista como sustentadora da ordem, guardiã da estabilidade, aquela que mantém o lar como microcosmo do cosmos. O esposo, por sua vez, é chamado de cabeça. Na simbologia bíblica, a cabeça é o princípio ordenador, o ponto de direção. A cabeça não existe sem o corpo, mas dá-lhe orientação. Esse simbolismo não deve ser lido como hierarquia de poder, mas como metáfora de funções complementares. A cabeça indica o caminho, a coluna sustenta a estrutura. Juntos, formam unidade. No hermetismo, essa relação é reflexo da máxima de Hermes Trismegisto: o que está em cima é como o que está embaixo. A cabeça representa o plano superior, a razão, o espírito que orienta. A coluna representa o plano inferior, a matéria organizada, a sabedoria prática que sustenta. A mulher edificadora é Sofia manifestada, sabedoria que dá forma ao invisível, que transforma o cotidiano em rito, que sustenta o lar como templo. Sofia, como princípio cósmico, é a própria coluna do universo. Nos textos gnósticos, ela é a emanação que sustenta a criação, mesmo quando Demiurgo tenta aprisionar. A mulher edificadora é reflexo dessa Sofia, desperta cedo, organiza, sustenta, edifica. Sua função não é apenas manter o lar, mas revelar que cada gesto é parte da grande obra. Assim, quando a Bíblia diz que a mulher é coluna e o esposo cabeça, descreve um mistério de complementaridade. A cabeça sem coluna não se sustenta, a coluna sem cabeça não tem direção. No plano iniciático, isso significa que espírito e sabedoria precisam caminhar juntos. O esposo como cabeça é o princípio que orienta, a mulher como coluna é a sabedoria que sustenta. Juntos, revelam a unidade do templo interior. A mulher edificadora, portanto, não é figura secundária, mas pilar essencial. Ela é Sofia encarnada, sustentando o cosmos no microcosmo do lar. Sua função é silenciosa, mas decisiva. Sem coluna, não há templo. Sem sabedoria, não há obra. O esposo como cabeça e a mulher como coluna não são hierarquia, mas harmonia, reflexo da ordem divina que une direção e sustentação, espírito e sabedoria, céu e terra. No hermetismo, toda linguagem sagrada é simbólica. Quando a Bíblia fala da mulher como coluna e do esposo como cabeça, não descreve papéis sociais, mas arquétipos universais. A coluna é o eixo que sustenta o templo, a cabeça é o princípio que orienta o corpo. Juntos, formam unidade inseparável. A mulher edificadora, como Sofia, é a coluna que mantém o edifício da alma erguido. Ela representa a sabedoria prática, a ordem silenciosa, a força que sustenta sem se impor. O esposo, como cabeça, simboliza o espírito, o logos que dá direção e sentido. Essa união não é hierarquia, mas conjunção. Sem coluna, a cabeça não se sustenta. Sem cabeça, a coluna não tem direção. Na alquimia, essa relação é o casamento sagrado, conjunctio. O espírito é o princípio ativo, a chama que orienta. A sabedoria é o princípio receptivo, a matéria que sustenta e organiza. Quando se unem, nasce o templo interior, sólido e iluminado. É o mesmo mistério que Hermes Trismegisto descreve. O que está em cima é como o que está embaixo. O que está em cima, a cabeça, o espírito, precisa do que está embaixo, a coluna, a sabedoria, para manifestar a ordem divina. A mulher edificadora, portanto, não é figura secundária, mas pilar essencial. Ela é Sofia encarnada, sustentando o cosmos no microcosmo do lar. Sua função é silenciosa, mas decisiva. Sem coluna, não há templo. Sem sabedoria, não há obra. O esposo como cabeça e a mulher como coluna não são hierarquia, mas harmonia, reflexo da ordem divina que une direção e sustentação, espírito e sabedoria, céu e terra. Assim, o texto bíblico revela, em linguagem velada, o segredo da grande obra. A união entre espírito e sabedoria, logos e Sofia,
cabeça e coluna. Essa conjunção é o verdadeiro casamento alquímico, não entre homem e mulher, mas entre forças cósmicas que se encontram no interior da alma. Quando se diz que a mulher é coluna e o esposo cabeça, estamos diante de uma metáfora arquitetônica, o ser humano como templo vivo. A cabeça é o princípio ordenador, o logos que orienta. A coluna é a sustentação, a sabedoria que mantém o edifício erguido. Essa imagem encontra eco nas colunas do Templo de Salomão, Jachin e Boaz. Jachin significa ele estabelece, Boaz, nele está a força. São pilares que guardam a entrada do santuário, símbolos da dualidade que sustenta o cosmos. No hermetismo, essas colunas representam forças complementares, ativo e passivo, espírito e matéria, direção e sustentação. A mulher como coluna é reflexo de Boaz, força silenciosa que sustenta. O esposo como cabeça é reflexo de Jachin, princípio que estabelece e orienta. No plano alquímico, essa união é o casamento sagrado, conjunctio. O espírito, como cabeça, é o fogo que orienta. A sabedoria, como coluna, é a terra que sustenta. Quando se encontram, nasce o templo interior, sólido e iluminado. Essa conjunção é a verdadeira edificação, não de pedras externas, mas da alma como santuário. Sofia, como princípio cósmico, é a coluna universal. Ela sustenta a criação, mesmo quando Demiurgo tenta aprisionar. No microcosmo humano, a mulher edificadora manifesta Sofia, desperta cedo, organiza, sustenta, edifica. O esposo, como cabeça, é o logos que dá direção. Juntos, revelam que o lar é reflexo do cosmos, e que cada gesto cotidiano é parte da grande obra. Assim, a imagem bíblica da coluna e da cabeça não é hierarquia, mas harmonia. É o mesmo mistério que Hermes Trismegisto descreve: o que está em cima é como o que está embaixo. O que está em cima, a cabeça, o espírito, precisa do que está embaixo, a coluna, a sabedoria, para manifestar a ordem divina. O templo interior só se ergue quando ambos se unem. O iniciado que compreende esse mistério percebe que o lar é microcosmo do universo e que a mulher edificadora é Sofia encarnada, sustentando o cosmos no cotidiano. O esposo como cabeça e a mulher como coluna são símbolos da conjunção alquímica, reflexo das colunas cósmicas que sustentam o templo da criação. Na Cabala, o ser humano é visto como reflexo da árvore da vida, composta por 10 sefirot e seus caminhos. Cada sefirá é como uma coluna de energia que sustenta o cosmos e, ao mesmo tempo, o microcosmo da alma. Quando a Bíblia fala da mulher como coluna e do esposo como cabeça, podemos ler isso como metáfora dessa estrutura. A coluna é o eixo que sustenta o edifício espiritual, enquanto a cabeça é o princípio que orienta o fluxo da consciência. A mulher edificadora, associada a Sofia, corresponde a sefirot ligadas à sustentação e à sabedoria prática, Bina, por exemplo, que é o entendimento, o seio materno da criação. Ela é o pilar esquerdo da árvore, que dá forma e estrutura. O esposo como cabeça reflete o pilar direito, ligado à força expansiva e ao espírito que orienta. Entre ambos, o pilar central une e equilibra, formando o templo interior. Essa tríade de pilares, direito, esquerdo e central, é o que mantém a árvore da vida em equilíbrio. A mulher como coluna não é apenas sustentadora do lar, mas reflexo do pilar que dá forma ao cosmos. O esposo como cabeça não é apenas orientador, mas reflexo da energia que expande e dirige. Juntos, revelam que o lar é microcosmo da árvore, e que cada gesto cotidiano é parte da harmonia universal. No plano iniciático, essa união é o verdadeiro casamento alquímico, o encontro entre sabedoria e espírito, forma e direção, Bina e Chokma. O templo interior nasce quando essas forças se equilibram, e o buscador se torna árvore viva, sustentada por colunas invisíveis. Assim, a mulher edificadora não é apenas figura moral, mas Sofia encarnada, sustentando o pilar da sabedoria. O esposo como cabeça não é apenas figura social, mas logos encarnado, orientando o pilar da força. Ambos são reflexos da árvore da vida, e sua união revela que o ser humano é templo vivo, sustentado por colunas cósmicas e iluminado pelo Espírito. Na Cabala, a árvore da vida não é apenas um mapa do cosmos, mas também o espelho da alma. Cada sefirá é uma dimensão interior, cada pilar é uma força que atua no microcosmo humano. Quando o iniciado percorre a árvore, ele não caminha fora de si, mas dentro de si, descobrindo que o templo não é de pedra, mas a própria consciência. Lúcifer, como portador da luz, conduz o buscador pelos véus. Em Da'at, ele revela o conhecimento oculto,
mostrando que o abismo é passagem e não prisão. Em Tiferé, ele acende o sol interior, harmonizando rigor e misericórdia, razão e emoção. Em Kéter, ele desaparece, pois sua função se cumpre. O iniciado alcança a coroa, a unidade, e percebe que a centelha interior é reflexo da própria divindade. Enquanto Lúcifer guia, Sofia sustenta e Logos orienta. Sofia é o pilar esquerdo, a sabedoria que dá forma e estabilidade. Logos é o pilar direito, a força que expande e dá direção. Lúcifer atravessa o centro, iluminando o caminho e conduzindo o buscador pelo eixo da árvore. Quando Sofia sustenta, Logos orienta e Lúcifer ilumina, o iniciado descobre que ele próprio é a árvore da vida. Seus pensamentos tornam-se ramos, suas emoções frutos, suas ações raízes. O templo interior se ergue, e as colunas cósmicas não estão mais fora, mas dentro dele. O buscador torna-se pilar do cosmos, reflexo vivo da ordem divina. O iniciado que percorre esse caminho torna-se templo vivo, coluna do cosmos, árvore da vida encarnada. No silêncio da madrugada, quando todos ainda dormem, ela já se levanta. Seus passos não são apenas rotina, são rituais. Cada gesto, cada ordem, cada cuidado é parte de uma obra maior. Não constrói apenas paredes, mas ergue colunas invisíveis que sustentam o lar como templo. A mulher que edifica não é sombra, mas luz. Sua sabedoria é Sofia encarnada, sua disciplina é força que organiza o caos, sua coragem é chama que nunca se apaga. Ela não precisa de coroas nem títulos, porque sua grandeza está naquilo que permanece, o lar sólido, a família sustentada, a ordem que resiste às tempestades. Ela é coluna, firme e silenciosa, sustentando tudo que se ergue ao seu redor. O esposo pode ser cabeça, mas sem a coluna não há equilíbrio. O lar pode ter teto, mas sem fundamento não há permanência. É ela quem transforma o cotidiano em rito, o trabalho em liturgia, o lar em templo. E quando o sol finalmente nasce, sua obra já está feita, invisível aos olhos apressados, mas eterna aos olhos da sabedoria. A mulher que edifica é mais que personagem de provérbios, é arquétipo da alma que constrói, da sabedoria que sustenta, da força que permanece. Ela é o coração do templo, a coluna do cosmos, a guardiã da ordem. E sua obra não termina, porque cada lar que se ergue sobre sua sabedoria é reflexo da eternidade.